Você conhece Davi, o herói, o pastor que esmagou o gigante Golias, o homem segundo o coração de Deus. Mas há um lado dessa história que é pura sombra e tragédia. Estamos prestes a desvendar o maior escândalo da realeza de Israel. Um erro que custou a vida de inocentes e desencadeou uma maldição de sangue que quase destruiu o reino. A Bíblia é clara. A história de Davi não é só sobre triunfo. É sobre a prova de que mesmo os escolhidos estão sujeitos à tentação e que o preço do pecado é pago com juros altos. O palco é Jerusalém, no auge do poder de Davi o crime. Um momento fugaz de luxúria, um olhar casual do telhado do palácio, que levou o rei a cometer adultério e pior, a orquestrar um assassinato militar para encobrir a sua falha. Neste vídeo, vamos seguir a profecia do castigo e revelar as 4 tragédias imediatas que atingiram a casa de Davi, transformando o seu palácio em um cenário de luto, traição e guerra civil. Você vai entender por que a espada nunca mais se afastou da sua família. Prepare-se para testemunhar a queda do maior rei de Israel e a profundidade de sua redenção. Fique conosco, porque a história de Betseba e Absalão é a prova de que todo pecado tem um preço dramático. Atenção! Esta história real de pecado, consequência e busca por redenção é essencial para nossa fé. Mostre seu apoio. Curta este vídeo, comente com a palavra redenção e, o mais importante, inscreva-se no canal e ative o sino para acompanhar a jornada dos santos católicos. Tudo começou em um momento de inatividade perigosa. Enquanto seus generais e o exército de Israel estavam na guerra, sitiando a cidade de Rabá, o rei Davi permaneceu em Jerusalém, no conforto do seu palácio. Um erro que mudaria sua vida e a história de sua casa para sempre. Era o cair da tarde. Davi, caminhando pelo terraço do seu palácio, olhou para baixo. E foi esse olhar, esse simples momento de descuido, que acendeu a faísca da tragédia. Ele viu uma mulher banhando-se. E ela era de uma beleza estonteante. O nome dela, Batseba, esposa de um de seus guerreiros mais leais, Urias, o hitita. Davi, o herói que nunca temeu um gigante, não resistiu à própria tentação. Ele abusou de seu poder real e mandou buscá-la. O pecado do adultério foi consumado, demonstrando que o maior inimigo de um homem, muitas vezes é ele próprio. O problema, o primeiro elo da nossa cadeia de tragédias, veio rápido. Batseba enviou uma mensagem a Davi: "Estou grávida." A partir daqui, Davi não se arrependeu. Ele se tornou um conspirador desesperado. Ele tentou encobrir seu erro, chamando o marido de Batseba, Urias, da linha de frente da batalha. O plano era simples: fazer Urias passar a noite em casa com a esposa para que pensassem que o filho era dele. Mas Urias era um homem de honra absoluta. Ele se recusou a desfrutar do conforto enquanto seus companheiros lutavam e morriam no campo. Davi tentou fazê-lo beber, mas a honra de Urias era inabalável. O rei foi confrontado pela lealdade de seu próprio homem, e isso o levou ao segundo e maior pecado, o assassinato. Davi enviou Urias de volta à batalha com uma carta terrível, ordenando ao seu general Joabe que o colocasse na linha de frente mais perigosa para que fosse morto em combate. Urias, sem saber, levou a própria sentença de morte. A espada de Davi não atingiu Urias, mas sua caneta e sua ordem cruel garantiram o crime. Em poucos dias, Urias estava morto, e Davi tomou Betseba como esposa pensando ter escondido seu pecado. Mas Deus estava vendo tudo. Pausa para o clique. Você viu a queda do rei. Mas a forma como Deus interveio e revelou o pecado de Davi através do profeta Natã é a parte mais dramática. Fiquei conosco porque, ainda neste vídeo, o confronto profético e a sentença de Deus serão revelados. Atenção! Esta história real de pecado, consequência e busca por redenção é essencial para a nossa fé. Se ela te tocou, mostre seu apoio. Curta este vídeo, comente com a palavra redenção, o mais importante, inscreva-se no canal e ative o sino para acompanhar a jornada dos santos católicos. Davi pensou que estava livre. Ele havia matado Urias, casado com Batseba, e o escândalo estava aparentemente encerrado. Mas o silêncio do palácio foi quebrado pela chegada de uma figura que ninguém, nem mesmo o rei, pode ignorar: o profeta Natã. Natã não chegou com acusações diretas, mas com uma parábola genial para tocar a consciência do rei. Ele contou a Davi a história de um homem rico que possuía inúmeras ovelhas, e de um homem pobre que tinha apenas uma cordeira, a qual amava como a uma filha. Quando um viajante chegou ao rico, este, em vez de usar uma de suas ovelhas, roubou e matou a única cordeira do pobre para servir o jantar. A reação de Davi foi imediata e furiosa. Seu senso de justiça, ainda que cego para o seu próprio erro, despertou. Ele bradou com a ira de um juiz: o homem rico deveria ser punido com a morte. E então veio o golpe de misericórdia, o momento mais dramático e inesquecível da Bíblia. O profeta Natã apontou o dedo para o rei e proferiu as palavras que ecoam até hoje: "Tu és
Home, o rei desmascarado desceu de seu trono de arrogância em um instante. Sua resposta foi de humildade total e imediata. Pequei contra o Senhor. Embora Deus, em sua misericórdia infinita, perdoasse a alma do rei, o castigo viria para selar a seriedade do pecado. A sentença de Natã foi clara e terrível. O filho de Davi, Betseba, morreria. Pior, a espada jamais se apartará da tua casa. O pecado havia sido perdoado, mas a tragédia estava selada e começaria imediatamente. A sentença divina dada por Natã não demorou a se cumprir. O primeiro fruto do pecado de Davi e Betseba, o menino, ficou gravemente doente. E o que se seguiu foi uma das cenas mais angustiantes e humanamente dramáticas da Bíblia, mostrando o rei que havia esquecido sua fé agora rastejando para reavivá-la. Davi, o David, agora estava humilhado até o pó. Ele sabia que a doença do filho era o castigo de Deus pelo seu duplo crime. Por 7 dias e 7 noites, Davi entrou em um jejum e luto desesperado. Ele se recusava a comer. Deitava-se sobre a terra fria e implorava a Deus pela vida da criança. Os anciãos do palácio, seus servos e amigos, tentavam em vão levantá-lo. O rei estava esmagado, não pela doença do filho, mas pela culpa esmagadora de seu próprio coração. Davi tentava negociar com a misericórdia de Deus. Ele pensava: quem sabe, talvez o Senhor se compadeça de mim e o menino viva. A angústia era gigantesca, pois Davi sabia que ele era o verdadeiro alvo daquela dor. Então, no 7º dia, a notícia inevitável e terrível chegou. O menino havia morrido. Os servos temeram contar a Davi, imaginando que se ele já estava devastado pelo luto, a notícia final o levaria à loucura. Mas quando Davi percebeu o silêncio e as lamentações contidas, ele perguntou: morreu o menino? Eles confirmaram. A reação do rei foi absolutamente chocante. Em vez de aumentar o luto, Davi se levantou, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa e, em um ato de submissão radical, foi à casa do Senhor e adorou a Deus. Depois voltou para o palácio e pediu para comer. Seus servos estavam perplexos. Por que, quando o menino vivia, jejuavas e choravas, e agora que é morto, te levantas e comes? A resposta de Davi é a chave para entendermos a sua redenção e o porquê ele era chamado o homem segundo o coração de Deus. Ele disse: enquanto o menino ainda vivia, jejuei e chorei, pois pensei: quem sabe, talvez o Senhor se compadeça de mim. Mas agora que ele está morto, por que jejuaria eu? Não posso fazê-lo voltar. E o irei é lei, mas ele não voltará a mim. A primeira e mais dolorosa das tragédias estava consumada. Mas a vida de Davi continuaria a pagar o preço do pecado, pois a profecia da espada ainda pairava sobre sua casa. Davi havia enfrentado a primeira consequência do seu pecado com submissão, mas a sentença de Natã, que a espada jamais se apartará da tua casa, estava apenas a começar a se cumprir. A tragédia, a violência e a desordem não viriam de um inimigo externo, mas de dentro da sua própria família. O próximo ato dramático envolveu 3 dos seus filhos: Aminon, o primogênito; Tamar, a bela filha de Davi e irmã de Aminon por parte de pai; e Absalão, irmão de Tamar por parte de pai e mãe. Aminon, consumido pela luxúria, usou de engano e violência para desonrar a sua meia-irmã. Tamar, o pecado de Davi, o rei, abriu uma porta para que o pecado de Amnon, o príncipe, entrasse e contaminasse o palácio. O resultado foi devastador. Tamar, humilhada e destroçada, buscou consolo junto de seu irmão Absalão, um homem de beleza e ambição implacáveis. Davi soube do crime e ficou furioso, mas paralisado pela própria culpa e pela falta de ação, não agiu para punir o seu filho Amnon. O seu silêncio foi um erro fatal. Absalão não perdoou a violência contra sua irmã, nem a inação de seu pai. Ele guardou a sua raiva por 2 anos inteiros, armando silenciosamente um plano de vingança. Finalmente, durante uma festa de tosquia de ovelhas, Absalão ordenou que seus servos matassem Amnon. A cena foi um caos e terror. Davi, vendo seus filhos chegarem em pânico, pensou que todos haviam sido mortos. O ciclo de violência estava completo. O pecado sexual de Davi deu lugar ao assassinato, e agora, o assassinato gerava o assassinato fratricida. Absalão fugiu e se tornou um fugitivo, e a desordem e a espada se estabeleceram definitivamente no coração da família real. A vingança de Absalão contra Amnon o havia transformado em um fugitivo por 3 anos. Mas ele era o filho favorito, e após ser perdoado retornou a Jerusalém. No entanto, Davi, ainda emocionalmente paralisado e talvez consumido pela culpa, hesitou em restaurá-lo completamente. E essa hesitação abriu a porta para a traição final. Absalão era astuto e possuía uma beleza impressionante em seu longo e glorioso cabelo era lendário, e o símbolo de sua vaidade. Ele começou a conspirar metodicamente, roubando o coração do povo de Israel. Ele se levantava cedo, postava-se à porta da cidade e prometia justiça a todos que vinham ao rei. Ele dizia: se eu fosse juiz na terra,
Eu faria justiça a todos. Em apenas 4 anos, Absalão reuniu um séquito e uma lealdade perigosa através de pura manipulação. O clímax veio em Hebrom, sob o pretexto de um sacrifício religioso. Absalão se declarou rei. A profecia de Natã agora era uma guerra civil aberta, com o reino se voltando contra o seu próprio ungido. Davi recebeu a notícia. O coração dos homens de Israel se foi após Absalão. Sem hesitar, Davi, o grande herói, se tornou um fugitivo. Ele fugiu de Jerusalém em uma das cenas mais humilhantes e simbólicas da Bíblia, chorando, caminhando descalço e com a cabeça coberta, aceitando o castigo divino. Ele deixou para trás sua cidade, seu palácio, e seu reino estava em ruínas, provando que o pecado do rei se tornou a desordem da nação. O confronto final aconteceu na floresta de Efraim. As tropas de Davi, embora leais, estavam lutando contra o próprio povo de Israel, liderados pelo filho do rei. O caos e a carnificina eram a materialização da profecia. A espada não havia deixado sua casa, ela havia se voltado contra ele, numa batalha fratricida. E o destino de Absalão foi uma ironia cruel. Enquanto cavalgava, seu famoso e vaidoso cabelo longo, aquele que ele tanto prezava, se enroscou nos galhos de um grande carvalho. Ele ficou suspenso, indefeso, um troféu patético da própria vaidade. Joabe, o comandante de Davi, que havia sido explicitamente ordenado a poupar a vida de Absalão, não hesitou e cravou 3 dardos no coração do traidor. A batalha foi vencida, mas o preço para Davi foi insuportável. Ao receber a notícia, o velho rei se retirou para chorar com uma dor dilacerante, lamentando: meu filho Absalão, meu filho, Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. O luto por um filho que o traiu foi a tragédia máxima, o castigo final e mais amargo do seu pecado. O rei foi salvo, mas sua alma foi quebrada pelo luto. A história do rei Davi em sua vida adulta é o maior testemunho de que o pecado é real, e suas consequências podem ser devastadoras, atingindo nossos filhos e nosso lar. O preço de um momento de luxúria foi pago com as 4 grandes tragédias, culminando na dor dilacerante pela morte de Absalão. Mas Davi, o homem segundo o coração de Deus, nos ensinou a lição final: o caminho para o perdão. Ele não tentou justificar seu erro, ele se humilhou profundamente. E ouço o Salmo 51. É o grito eterno da alma que busca misericórdia. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele foi perdoado, não por sua perfeição, mas por seu arrependimento genuíno. O seu legado é a prova de que Deus acolhe e restaura o pecador que se arrepende. Se a sua alma foi tocada pela profundidade da redenção de Davi, mostre o seu apoio. Curta este vídeo, comente com a palavra perdão para nos unirmos em oração e, o mais importante, inscreva-se no canal para mais histórias de fé inabalável e superação. Agora me diga, qual tragédia ou luta do passado ainda te faz pagar um preço hoje? Deixe o seu desabafo nos comentários. Vamos rezar juntos! E no nosso próximo vídeo, vamos mergulhar na vida de uma mulher que também transformou a luta e a dor em uma profunda e mística comunicação com Deus. Ela foi uma reformadora que revolucionou a fé, uma escritora que ensinou a orar e uma santa que desafiou o mundo. Prepare-se para conhecer a mestra da oração e doutora da igreja, Santa Teresa de Ávila. Não perca!